Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020. Dia do Trigo, Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e Dia da Indústria Automobilística. Na história, em 1483, nasceu Martinho Lutero, em Eisleben, na Alemanha. Ele foi um teólogo, frade católico agustiniano, reformador religioso e em cujos ensinamentos se inspirou a reforma protestante. Inaugurou a doutrina teológica e cultural denominada luteranismo, que também influenciou as demais tradições protestantes. Sua exortação para que a Igreja regressasse aos ensinamentos da Bíblia impulsionou a transformação do cristianismo e provocou a Contra-Reforma Católica. O Martinho Lutero ele foi o precursor da Reforma Protestante, um dos precursores, na verdade, que acabou ocorrendo em 31 de outubro de 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que na verdade foi um protesto contra os desmandos da Igreja Católica e contra o autoritarismo do Papa. A gente não falou disso nas cápsulas diárias de história, porque o dia 31 de outubro acabou caindo num sábado esse ano. E como eu não faço vídeo nos sábados, eu não falei da Reforma Protestante propriamente dita. Mas eu falo disso em aula com os meus alunos, né? Então eu não fiz vídeo sobre isso, tá? Mas farei em outro momento, outra oportunidade. Em 1928, era lançada no Rio de Janeiro a revista semanal ilustrada O Cruzeiro, do grupo de Assis Chateaubriand. Em 1937, o governo Getúlio Vargas declarou em pronunciamento à nação pelo rádio, que o Brasil estava sob um novo regime de governo, o Estado Novo, caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e pelo autoritarismo. O Estado Novo durou até 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto pelas Forças Armadas, por não convocar a nova eleição presidencial. A chegada de Getúlio Vargas ao poder também foi por meio de um golpe e praticamente não houve reação contrária. Na época, o ambiente político brasileiro era bastante delicado. Havia comoção popular por causa do Plano Cohen, o suposto plano comunista para a tomada do poder no Brasil. A instabilidade política causada pela intentona comunista e o medo de novas revoluções comunistas estava no ar. Assim que tomou o poder, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e acabou com os partidos políticos. Ele outorgou, ou seja, ele impôs pela força uma nova Constituição que lhe concedia controle total do Poder Executivo e previa um novo Legislativo. Durante sua permanência no poder, contudo, nunca foram realizadas eleições democráticas. Uma das características do governo de Vargas foi a busca por uma identidade nacional para o Brasil. Em 1983, Bill Gates apresentava ao mundo o que se tornaria o Windows 1.0. O produto inicialmente era um gerenciador de interfaces do MS-DOS, que facilitava o seu uso em computadores pessoais. E em novembro de 1985, o Windows 1.0 foi oficialmente lançado. O programa tinha um editor de texto, um editor de imagens, um calendário, um relógio e área de transferência. Ele exibia vários programas ao mesmo tempo, mas as janelas não eram sobrepostas. Era o começo de um império e de uma mudança profunda da informática e sua popularização, em que o Windows dominaria entre 80% e 90% do mercado de softwares para computadores. Em 2009, um apagão deixou em torno de 90 milhões de pessoas sem energia elétrica no Brasil. 4 estados ficaram completamente sem fornecimento de energia
e outros 14 foram parcialmente atingidos por uma falha de 3 linhas de transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu. No Paraguai, 90% do território do país foi afetado. O blackout no país vizinho durou aproximadamente 30 minutos. No Brasil, a energia voltou após 3 ou 4 horas. No início do apagão, embora este período tenha variado de acordo com a região, em alguns locais a escuridão chegou a durar mais de 7 horas. A queda de energia também resultou em problemas de abastecimento de água em várias localidades. De acordo com declarações do governo na época, a queda de energia de enormes proporções teria ocorrido por causa de condições do tempo, raios, ventos e chuvas, em Itaberá, São Paulo. A partir dali teria ocorrido um efeito dominó nas linhas de transmissão, que resultou no desligamento preventivo por questões de segurança das 20 turbinas de Itaipu. Suspeitou-se até na época de um ataque de hackers e outras suspeitas, mas nenhuma foi confirmada. Até chegou a comentar a possibilidade de um avião ter batido numa linha de transmissão, mas depois disso foram criados sistemas de segurança alternativos para evitar um novo apagão desse tipo. Os estados que ficaram sem energia elétrica por completo foram Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Em 2019, Evo Morales anunciou sua renúncia à presidência da Bolívia durante o pronunciamento na televisão. O líder indígena alegou que deixou o cargo para evitar o aumento da violência no país. Horas antes, o comandante-chefe das Forças Armadas e da polícia boliviana, o general William Scullyman, havia sugerido que ele renunciasse para pacificar a nação. Evo Morales renunciou 20 dias após a polêmica causada pela eleição, que teria lhe garantido o 4º mandato consecutivo à frente do governo boliviano. Morales foi anunciado vencedor, derrotando o opositor e ex-presidente Carlos Mesa. Mas os resultados das urnas foram contestados. Indícios de fraude eleitoral fizeram com que inúmeros protestos eclodissem no país. E com isso, pessoal, encerramos essa nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente terça-feira e um abraço ao professor Elton. Fiquem com Deus.